Oi, gente. Boa tarde. Tô eu aqui de novo. Como é que vocês passaram de ontem? Passaram bem? Espero a Deus que sim. Que todos tenham passado bem, que Deus tenha abençoado todos vocês, todos nós, né? Tô aqui de novo, gente. Deus permitiu que nós nos encontramos de novo aqui hoje. Para nós continuarmos conversando mais um pouquinho, né? Para me contar para vocês mais um pouquinho da minha vida, né? Do meu dia a dia, do meu passado. Então, gente, vamos começar a conversar um pouquinho? Que os minutos passam tão rápido, né? Ontem o vídeo ficou tão longo, hoje eu vou ver se fica menor. Então, gente, eu terminei ontem falando pra vocês que na minha mãe, né, me dá aquele tapa lá, né, em pleno parque, em pleno, né, na frente de todo mundo, eu com vergonha, né, eu fiz aquilo com ela, eu peguei, né, viajei, né, sem a permissão dela, pra me passar um susto nela, né, e ela acabou ficando preocupada mesmo, de verdade. Ai, gente, com todo aquele acontecido, o que ela fez? Eu não voltei mais lá para aquele serviço, não voltei mais para lá, não. Aí ela foi lá, acertou todos os dias que eu tinha lá trabalhado, mas eu não voltei mais lá para trabalhar. E minha madrinha tinha, né, perguntado, né, se eu queria ir para Belo Horizonte para ficar com o tio Paulo, né, com o tio Vicente e a tia Chica. Mas aí minha mãe naquela época não deixou, gente. Naquela época minha mãe não deixou eu ir, não. Aí, gente, a minha mãe pegou, fazia assim, como eu não tava mais trabalhando, né? E só meu pai, né, e meu pai pedindo, né, na rua, e minha irmã, né, a Eunice, né, a Cleonice trabalhando, e aí, gente, ela pensou, sabe, ela pegou a me usar, gente, ela pegou a me usar para me pedir para sair, e pegou me usar, saía comigo, e pegou me usar para pedir esmola, gente, na rua, sabe? Ela pegou me usar para pedir esmola na rua, por causa do meu problema visual. Ela pegou me usar, saía comigo, sabe? Em porta, sabe? E falava que eu era cega, que ela tava pedindo esmola, sabe? Que explicava lá o jeito dela, sabe? Pegou me usar, gente, para pedir esmola. A gente chegou a viajar para outras cidades, sabe? Para ela me usando, pedindo esmola. Aí, gente, que acabou mesmo, sabe? Acabou, sabe, os respeitos das pessoas, sabe, por mim, sabe? Daquelas meninas, né? Daquelas mocinhas que eu tinha conhecido, né? Que eu queria que fossem minhas amigas, né? E aí acabou, gente. Acabou, assim, a minha esperança, né, de ter uma amizade boa, de ser considerada, respeitada, pra mim acabou, né, gente? Porque a minha mãe pegou fazer isso comigo, sabe? Me usar para pedir esmola na rua. A gente saía, deixava meu pai, né, no ponto dele, e dali nós duas saía, nós duas ia nos lugares, sabe? Assim, em mercadinhos de verdura, em restaurantes, nas casas, sabe? Pedia as coisas e ela me usando, sabe? Me usando a minha deficiência para pedir também. E assim foi, gente, durante bastante tempo, ela fazendo isso, né? E, e foi indo, gente, eu cansei, sabe? Eu cansei não, sabe? Eu ficava muito triste, né, com aquilo que ela fazia comigo. E, e quando foi um dia, gente, ela lembrou que lá em Raul Soares, né, na época que a gente morava lá, né, que ela tinha conhecimento, né, nas roças, né, e ela lembrou, gente, de, de nós viajarmos para Raul Soares, pra, na época da colheita, sabe? Porque na época da colheita, gente, tem a catagem, né? Na época da colheita tem a catagem. E é assim, gente, a catagem.
A gente, né, tem as roças de milho, a gente quebra, né, eles quebram o milho, mas costuma ficar, né, gente, aqueles pés de milho para trás, né, com espiga, aqueles pés de milho que quebra, que tomba, né, que fica deitado no chão, que as pessoas passam por cima, não vê, não pega a espiga, aqueles pés de feijão que fica, sabe, que às vezes lá, sabe, as plantações era assim, plantava o milho e o feijão plantava no meio do milho, sabe, naquelas vagas assim do milho plantava os feijão também, e aí ficava aqueles pés de feijão para trás, bage que abria, sabe, e ficava os caroços no chão. Então ela lembrou, gente, da época da colheita lá em Raul Soares e nós viajamos para lá, gente. Foi eu, ela e uma sobrinha minha, a Gracinha, a filha da Dica. Nós fomos para Raul Soares. Fomos, nós tínhamos conhecidos lá, né? Na fazenda, lá onde que a gente tinha morado ainda. Tinha ainda, gente, uns conhecidos da gente. Tinha um vovô, né? Um senhor e uma senhora que a gente considerava como vô Cardoso e vovó Cardosa. E, e tinha também um compadre dela, o padrinho do Antônio. Então, e esse padrinho do Antônio plantava roça. Então a gente fomos para lá, gente, e ela perguntou para ele se quando terminasse a colheita da roça, se ela podia catar. Se a gente podia catar, fazer a catagem das roças. Então já estava quase no fim, gente, e aqueles pedaços, aquelas roças que eles já tinham já quebrado, a gente já fomos passando, sabe, catando. Então ficamos lá, gente, umas 2 semanas, gente, fazendo essa catagem nessas roças. E nós conseguimos. Nós íamos para lá de manhãzinha para as roças e voltava de noite. Nós ficamos umas 2 semanas lá na casa da vovó Cardosa, né? E do vovô Cardoso, e na casa também do que eles moravam perto. O vovô Cardoso e a vovó Cardosa moravam perto desse compadre, do padrinho do meu irmãozinho, do Antônio. E a gente ficava na casa deles, ficamos na casa deles durante esse tempo que a gente ficamos fazendo a catagem. Nós conseguimos, gente, encatar 2 sacos de milho, 1,5 saco de feijão, sabe? Conseguimos. E aí acabamos a catagem, gente, do arroz, acabamos a catagem da roça, aí deixamos lá. Aí fomos pegar, sabe, informação, né, do meu irmão, né, do Zezé, que o Zezé tinha voltado para lá, para Raul Soares. Lembra que eu contei para vocês que ele tinha saído lá da fazenda, de perto da casa da fazenda da minha irmã, onde minha irmã morava, e tinha voltado para Raul Soares. Então, gente, já fazia bastante tempo, já fazia uns anos já, né, que tinha ido embora, fazia muitos anos. E a gente não tinha notícia dele, né, não sabia dele. Não sabia se notícia dele, né? E nem ele sabia notícia da gente. E na gente ir para lá fazer essa catagem, gente, a gente aproveitou, né? E fomos atrás para saber, sabe, o endereço dele, onde que ele estava. E nós descobrimos, gente, ele estava morando perto, para lá da fazenda onde que eu fui criada, que eu nasci, né? Daquela fazenda que nós viemos para Ponte Nova. Ele morava para lá, muito para lá ainda. Ele morava num lugar chamado Vermelho Velho, no interior, bem interiorzão mesmo, numa fazenda. Ele estava numa fazenda e a gente fomos, gente, de pé, da fazenda da onde, da fazenda, né, da sede lá onde que morava, que a gente estava, né, hospedado, né. A gente fomos, gente, de pé um dia, fomos parar lá nessa fazenda onde que meu irmão morava. Gente, era longe, nós levamos quase um dia, gente, para chegar. Quase um dia, eu, minha mãe e minha sobrinha, Gracinha. Nós levamos quase um dia para chegar lá onde que ele morava. Chegamos lá, encontramos ele, gente. Ele estava trabalhando numa fazenda. Ele já tinha, quantos filhos? Deixa eu falar para vocês. Eles já tinham o Zé Adão, Aparecida, o Marcos e o Mangela, Geraldo Mangela. Eles tinham, gente, eles já tinham 5 filhos. Eles tinham 5 filhos já. Eles já tinham 5 filhos. Não, eles já tinham 6 filhos, gente. Já tinham 6 filhos.
Já tava com 6 filhos, já tinha o Marcinho também. Estava com 6 filhos já, gente. 6 filhos. Olha quantos anos passou, né? Já estavam com 6 filhos. E, nossa, foi muito bom, sabe? Foi assim, ai meu Deus, como foi bom, gente. A gente reencontrar eles. Meu Deus, foi uma bênção. Nós chegamos lá, sabe, à tardezinha, sabe? Aí ele chegou do serviço, gente. A gente tava na casa dele, foi aquela alegria enorme. Ele tomava de conta, sabe? Mexer com gado também, coisa que ele amava, né? Ele tava mexendo com gado. E a fazenda que ele tava trabalhando, gente, mexia, gente, com com moinho, sabe? Moinho para fazer rapadura, fazer mel de cana. Ele levou eu mais minha sobrinha para lá, sabe? Para essa fazenda, sabe? Para ver como é que fazia, sabe? Como é que era a produção Deus da garapa, da cana, para fazer o mel, para construir, né? Para produzir a rapadura. Nossa, e aí nós fomos aquela lambuzação, ele pegou mel pra gente e foi aquela alegria enorme. Mas ele estava passando muita dificuldade, gente, com 6 filhos pequenos, só trabalhando ali na roça, né? Só ele trabalhando. A vida era muito difícil, né, no interior, mesmo tendo trabalho ali, né, e mesmo trabalhando, mesmo era muito difícil a vida na roça, né? E eu, gente, eu era adolescente, igual eu já falei pra vocês, eu era muito atenciosa. Eu era muito assim, atenta, sabe, às coisas que acontecia. Era muito atenta às coisas que acontecia, sabe, com minha família. E nós ficamos lá, gente, uns 2 dias na casa dele. E nós tivemos que vir embora, né? E nós passamos lá na casa lá do vovô e da vovó Cardosa. E pegamos as coisas, né? E viemos embora, gente, para Ponte Nova, né? Viemos embora para Ponte Nova. Mas eu, na casa dele, eu reparei, né? Que eles estavam passando dificuldade, o sofrimento que eles estavam passando. Aí, chegando na minha casa, eu conversei com minha mãe, sabe? Conversei com minha mãe, né? Falei com minha mãe e eu reparei, mãezinha, o tanto que o Zezé tá sofrendo. O Zezé tá sofrendo muito. As crianças, sabe? Tudo deitada no chão, sabe? Assim, tinha o Rogério, ele deitava no chão, sabe? Debaixo do fogão, gente, pra esperar a mãe dele fazer a mamadeira, gente. Ficava deitado de barriguinha pra cima, enquanto a mãe dele não dava mamadeira pra ele, sabe? Era muito sofrimento, as criancinhas tudo descalça, sabe? Tudo peladinha, sabe? Era muito sofrimento. Aí eu chegando em casa, eu conversei com minha mãe, sabe? Falei pra minha mãe que não tinha condições meu irmão ficar sofrendo daquele jeito. Aí, gente, minha mãe arrumou um jeito, arrumou as condições lá, arrumou um jeito, sabe, né? Com, com aquele, com aquele jeito, gente, com aquele recurso que a gente fazia, né? Lá me usando para pedir, né? Esmola na rua. Então, aquele dinheirinho que a gente nós conseguimos um dinheirinho. E, ela voltou, gente. Ela voltou para buscar meu irmão. Foi ela, a Eunice e o Zé Geraldo. Eles já estavam noivo. A Eunice e o Zé Geraldo já estavam noivo. Aí eles foram, gente. Eles foram lá buscar meu irmão. Trouxe meu irmão, gente. Trouxe meu irmão embora para casa. Trouxe para minha casa, gente, né? Aí trouxe ele embora para casa. Deixa eu pegar aqui, gente. Trouxe ele embora para nossa casa, gente. E aí eu fiquei mais feliz, né? Porque eles estavam ali junto com a gente estava sabendo o que estava acontecendo, né? Com eles, né? E aí eles ficaram ali, gente, por um tempo, sabe? E minha mãe passou a ter mais contato, na gente sair pra rua, né, pra pedir, né? A gente sempre passava na casa da minha irmã, sabe? A gente sempre passava na casa da minha irmã. Então, minha mãe pegou a ter mais contato com minha irmã nessa época, sabe? E minha mãe ficou sabendo, né? Minha mãe ficou sabendo que o São Paulo, né, esse moço lá, que tirou ela da casa dela, né, que tava morando com ela, o São Paulo, gente, vocês lembram dele?
ele tinha arrendado, gente, uma roça, um outro lugar, gente, longe, longe da cidade. Eu esqueci o nome, gente, do lugar, mas era bastante longe, gente. Era bem longe da cidade. Ele tinha arrendado esse lugar. E para mexer também com carvão, sabe? Para mexer com carvão também. E ele tinha um açougue, gente, na cidade. Ele tinha um açougue. Nele juntar com a minha irmã, gente, né? Nele tirar a minha irmã de casa, ele separou, né? Claro, da família dele. Nele separar da família dele, gente, aquela riqueza toda que ele tinha, lembra que eu contei que ele era muito rico, um fazendeiro muito rico, né, um dos mais ricos ali da região. Ele teve que repartir, né, gente, as coisas que ele tinha com a família, que ele tinha bastante filhos também. Eu não sei falar com vocês o tanto de filhos que ele tinha, mas ele tinha bastante filhos. Então ele teve que partir, né, o que ele tinha com a família, né? Então o que ficou para ele já pegou, né, mudou para Ponte Nova, já estava pagando aluguel, né? Ele tinha abrido um açougue, sabe, dentro da cidade de Ponte Nova, mas era com sócio, né? E tinha, gente, arrendado esse lugar para mexer de novo com carvão. E meu irmão novinho, gente, de Raul Soares pra minha casa, né? A minha mãe, frequentando a casa da minha irmã, ficou sabendo disso, que ele tinha comprado, arrendado esse lugar para mexer com carvão. E minha mãe foi e conversou, né, com ele. Meu irmão também foi lá, conversou com ele, conversou se ele não estava precisando de ninguém lá. E aí, gente, ele arrumou pro meu irmão ir morar lá, gente. Ir morar lá para trabalhar com ele, sabe? E morar lá nesse lugar que ele tinha arrendado para mexer com carvão, para o meu irmão trabalhar com ele. E meu irmão foi, gente. Meu irmão foi para lá com as coisinhas que ele trouxe, né? Não tinha nada, sabe? Não tinha nada, veio só com as coisinhas mesmo, roupas, só com roupas, né? Que a gente antigamente, gente, a gente viajava, a gente mudava, né? Não tinha disso de mudar com mudança, sabe? A gente mudava com sacos de roupa, com trouxas de roupa, era assim, né? Era assim que a gente mudava. As coisas que a gente tinha ficava para trás, porque não tinha as coisas. A gente não tinha, gente. Né? O que a gente tinha em casa era um fogão a lenha, uma cama para dormir, só, gente. Um banco para sentar, né? E era isso. E isso a gente não tinha, não compensava carregar, né? O que a gente carregava mesmo era só as trouxas de roupa. E aí, no São Paulo arrumar esse serviço lá pro meu irmão, né? Ele já estava na nossa casa. Aí ele mudou para lá, gente. Ele mudou para lá para trabalhar com o São Paulo lá nesse lugar que o São Paulo tinha arrendado. Foi trabalhar com o São Paulo. Gente, terminou nossos minutos. Sabe, é tão bom, sabe, que passa tão rápido, né? Porque é bom demais conversar com vocês. Nossa, tá me fazendo muito bem, tá? E deixa eu falar com vocês. Peço a Deus que cuida de vocês, tá? Nessa tarde. E cuida de vocês, zela por vocês nessa noite que ele vai nos dar. E os abençoa. Que amanhã ele permita que nós vamos estar aqui junto de novo. Tá bom? Pra gente continuar, né? Gravando mais um pedacinho, tá? Contando vocês meu dia a dia do meu passado. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês, cuida de vocês, tá bom? Até amanhã. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, tá?